Muita luz para você, meu amigo, minha amiga. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Shalom Donai, se tu uma grande bênção. Que as bênçãos do Senhor te siga, te acompanhe, por onde quer que você esteja, onde quer que você vá. Que Deus lhe abençoe de uma maneira grandiosa, em nome de Jesus. Chegamos aqui em mais uma noite da leitura da Escritura Sagrada, onde nós estamos lendo toda a palavra de Deus, pedindo ao Espírito Santo que possa entrar dentro de nós com essa palavra, introduzir em nosso espírito as suas Escrituras Sagradas, que ela possa produzir em nós o melhor, que nós possamos ter um grande crescimento espiritual em nome de Jesus. Vamos hoje ler livro de Hebreus, capítulo 11 e 12. Vamos ler livro de Êxodo, capítulo de número 11 e 12. E vamos ler também Provérbios de número 4. Amém? Que Deus possa falar conosco através da sua palavra. Você que entrou aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o teu like para que nós possamos continuar no crescimento com as Escrituras, através das mensagens, das palavras e através dos cultos da nossa igreja. Vamos junto então meditar na Escritura Sagrada? Hebreus 11 diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é invisível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior e ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois, antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é o segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, herdeiro da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto edificador é Deus. Pela fé, Abraão também apropria Sara e, apesar de estar avançada em idade, recebeu o poder para gerar filhos, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinham sido prometido. Viram-no de longe e longe saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros, peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquele de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor. Isto é a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito por meio de Isaque, a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. Figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos.
Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um de seus filhos. De José, adorou a Deus apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo do israelita do Egito, das suas instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, perseverou, porque via aquele que invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios, tentando fazê-lo, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé a prostituta Raabe, por ter escolhido os espiões, não foi morto com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefete, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé consistiram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento da promessa, fecharam a boca de leões, apagaram os poderes do fogo, escaparam do frio, da espada, da fraqueza tiram força, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados no meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha, de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos do monte, pelas cavernas de grutas. Todos eles receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia dito, prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Capítulo 12. Deus disciplina os seus filhos. Portanto, também nós, uma vez estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunho, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos feitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que for proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, sentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suporta tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até ao ponto de derramar o propósito de sangue. Vocês se esqueceram da palavra, ânimo que ele lhes dirige como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama, o castigo todo aquele quem aceita como filho. Suportem a dificuldade, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nos respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por todo período segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participamos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aquele que por ela foram exercidos. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes.
façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não desvie antes seja curado. A advertência contra a rejeição de Deus vai nos dizer assim: esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Aquele que não age nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição venceu dos seus direitos de herança como filhos mais velhos. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alternar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Você não chegara ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar do trombeta, ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes seja dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e tremo. Mas vocês chegaram ao monte de Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de anjos em alegres reuniões, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos do justo aperfeiçoado, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que sangue de Abel. Cuidado, não rejeite aquele que fala, se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertiu na terra não escaparam, quanto mais nós, se nós desviamos daqueles que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outros abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado. Isso é coisas criadas de forma permaneça, o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim apoderamos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois nosso Deus é fogo consumidor. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler agora livro de Êxodo, capítulo 11 e 12, que vai dizer assim: disse então o Senhor a Moisés: envia, e sobre o Egito somente depois dessa ele os deixará sair daqui e até expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peça aos vizinhos objeto de prata ou ouro. O Senhor tornou os egípcios favorável ao povo, e próprio Moisés era retido em autoestima no Egito, pelos conselheiros de Faraó e pelos povos. Disse, pois, Moisés a Faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito, e todo primogênito do Egito morrerão, desde os filhos mais velhos a Faraó, herdeiro do trono, até os filhos mais velho, a escrava que trabalham no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande planto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: saiam você e todo o povo que os segue. Só então eu sairei. E com grande ira Moisés saiu da presença de Faraó. E o Senhor tinha dito a Moisés a Faraó: não lhes dará ouvidos, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante de Faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. Capítulo 12. O Senhor disse a Moisés e Arão: no Egito esse deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa.
Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. O animal escolheu será macho de 1 ano, sem defeito, pode ser cordeiro ou cabrito. Guardei-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passa então um pouco do sangue nas laterais, nas vigas superiores das portas da casa, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assado no fogo. Cabeça, pernas, vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem, e o que restar ao começo estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquele mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas que vocês estiverem. Quando eu vi sangue, passarei diante. A praga destruirás e a destruição não só atingirão como eu feri o Egito. Esse dia será um memorial que vocês todos e os seus descendentes celebrarão como festa no Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia tirem da casa o fermento, porque querem comer qualquer coisa fermentada. Do 1º ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa, e no primogênito dia, outro do 7º, não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto a preparação da comida para todos os só que poderão fazer. Celebram a festa dos pães fermentos, porque foi esses mesmo dia em que tirei o exército do Egito, e celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No 1º mês comam pão sem fermento, desde a entrada do 14º dia até a entrada do 21º dia. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. A 10ª praga na morte dos primogênitos. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um êxodo de isopor no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair da casa até amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquelas portas, e não permitirá que os destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam, está escrito como decreto perpétuo para vocês, para seus descendentes, quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhe dar. Celebrem essa cerimônia. Quando os seus filhos lhes perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhes: o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou sobre as casas dos israelitas no Egito, e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. Então à meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho, Faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho dos prisioneiros que estavam no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, Faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande planto no Egito, pois havia casa que não tivesse um morto. O êxodo. Naquele mesma noite, Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhe disse: saiam imediatamente do meio do meu povo. Vocês, israelitas, vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram.
levem os seus rebanhos como tinham dito, e obedeçam a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressassem em sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão ainda sem fermento e carregou nos ombros nas assadeiras, embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés, pediram aos egípcios objetos de prata, de ouro, bem como roupas. O Senhor escondeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim lhes despojavam os egípcios. E os israelitas foram a Ramassés até Socote. Havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres, crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo surgiu. Com eles, além de grande rebanho, tanto de bois como de ovelhas e cobras, com a massa que haviam trazido do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. Ora, o período que os israelitas tiveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Assim, o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas. Esses também devem passar em vigília essa mesma noite, para honrar o Senhor por todas as suas gerações. As leis sobre a participação da Páscoa. Disse o Senhor a Moisés: Arão, essas são as leis da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. O escravo comprado pode comer da Páscoa, depois de circuncidado, mas residindo temporário trabalhador, contratado dela, não comerão. Vocês comerão em uma só casa. Não leve nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebrem nenhum dos ossos. Toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor terá que circuncidar todos os sexos masculinos da sua família. Então poderá participar como a natural da terra. Nenhum incircunciso poderá participar. A mesma lei se aplicará ao natural da terra, ao estrangeiro residente. Todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. No mesmo dia o Senhor tirou os israelitas do Egito e organizou segundo as suas divisões. Eita glória, mandaraço de calablacébia. Aleluia. Vamos ler agora comigo, livro de Provérbios, capítulo 4. Amém? Juntos somos mais fortes. Amém? Medite. Dá sono, dá preguiça, mas segura firme, fica crente. Provérbios capítulo 4. Sabedoria suprema. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. O ensino lhes ofereço bom, por isso não abandone a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe. Ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique autoestima e sabedoria, e ela exaltará. Abrace e ela honrará, e ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça, e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que diga a você, e terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o caminharei por veredas retas. Assim, quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pela verdade dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ela. Afaste e não se detenha, porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal, perdem o sono. Se não causarem ruínas de alguém, pois eles se alimentam da maldade e se embriagam de violência.
A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densa trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Meu filho, escute o que lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as percas de vista. Guarde-as fundo do coração, pois são vidas para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente. Mantenha o olho fixo no que está diante de vocês. E veja bem por onde anda, os seus passos serão seguros, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Que Deus nos abençoe, nos alimente e que essa palavra faça parte grandemente da nossa história. Fica em paz, fica crente, fica firme, em nome de Jesus. Um abraço e um beijo no teu coração.